Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que todos estejam bem, com saúde, né? Não só você, como todos os seus familiares e aquelas pessoas que gostam de vocês, né? Espero que todos estejam se cuidando para a gente dar prosseguimento aqui à nossa disciplina de segurança do trabalho, mais especificamente de direito do trabalho, no que tange aí a administração, principalmente pelo lado da disciplina de administração e de recursos humanos, tá certo? Hoje é a nossa 8ª aula da Universidade Ibirapuera e do campus da Chácara Flora, em São Paulo, né? E a gente vai iniciar hoje o contrato de trabalho. O tema da semana que a gente vai lecionar para vocês é o início aí do contrato de trabalho, tá certo? Então a gente vai apresentar aqui o que são, vai trazer um conceito para vocês e alguns requisitos ou algumas características, né? E aí vocês vão vendo com o passar das disciplinas como que a disciplina vai intercalando as matérias, né? Os temas, como eles vão se encaixando, desde lá de princípios até a relação ou contrato de trabalho, contrato de emprego específico que a gente terminou na última aula falando sobre o trabalho da mulher, né? Isso e suas garantias, principalmente a questão da mulher gestante, não é isso? O que a gente vai estudar nessa aula ao vivo que eu vou passar para vocês na terça-feira? O nosso contrato de trabalho ele está regulamentado lá na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, a partir do artigo 442 da CLT, tá? Se vocês forem no artigo 442 e também 443, no artigo seguinte, eles estabelecem, esses dois artigos, que o contrato de trabalho, contrato individual de trabalho é um acordo tácito ou expresso, tá certo? Tácito ou expresso, né, entre duas partes, correspondendo a uma relação de emprego. Lembra a relação de emprego que a gente estudou lá atrás? Para ter uma relação de emprego, eu tenho que ter subordinação, eu tenho que ter habitualidade, né? Eu tenho que ter onerosidade, não é isso? Eu tenho que ser uma pessoa física e eu mesmo tenho que prestar o serviço, ou seja, tem que ser pessoal essa relação de emprego, certo? No artigo subsequente, no artigo 443, a gente encontra a seguinte redação, tá? Que o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, tá? Por prazo determinado ou por prazo indeterminado ou mesmo por prazo intermitente, tá? Vamos entender o que é isso. Professor, o que deveria ser nesse contrato de trabalho do artigo 443, o contrato tácito? O contrato tácito é aquele quando eu coloco uma opção de escolha, eu como empregador coloco uma opção de escolha para o empregado e ele, sem falar que sim ou que não, ele começa a exercer a atividade. Isso subentende que ele aceitou de forma tácita, tá certo? O que lhe foi oferecido, tá? Verbalmente é aquele contrato que geralmente são contratos informais, né? O contrato de trabalho ele pode ser tanto formal quanto informal. Formal quando a lei especifica que ele deve ser para algumas atividades, e também o contrato de trabalho informal ele tem totalmente a sua validade aqui na CLT, ele é regido pela CLT. Dá um exemplo de contrato informal, professor. Aquela pessoa que presta serviço de jardinagem, por exemplo, para uma outra pessoa, né?
Então vamos dizer que na porta da minha casa ou na porta da casa de vocês tem lá uma árvore que precisa ser podada. Aparece lá um jardineiro, toca a campainha da casa de vocês e oferece o serviço para vocês. Fala assim, ó, eu trabalho com jardinagem, eu tenho uma experiência em podas de árvore, né? E eu estou vendo que a árvore do senhor ou da senhora, a árvore da residência, que guarnece a residência, ela precisa de uma poda, né? Será que a senhora não consegue contratar-me aqui ou me dar uma contraprestação, um dinheiro de forma onerosa aí para eu estar podando essa árvore? A dona da casa, vocês ou eu, chego para essa pessoa e falo: sim, pode cortar. Quando você terminar de podar, eu lhe dou o dinheiro, né? Então, vamos se dizer que após a poda de árvore, após a limpeza do calçamento, a pessoa chega lá, ela tem o direito de exigir o seu dinheiro, né, o valor acordado. Professor, e se eu não pagar, tem legalidade esse contrato? Porque foi verbal, tem legalidade esse contrato, né? E olha que interessante, vamos se dizer que o jardineiro, ao cortar a árvore, sofreu uma queda e sofreu um acidente e veio aí a ficar hospitalizado, né? Se ele ficou hospitalizado, esse acidente foi um acidente de trabalho. Logo ele vai, se ele ficar por mais de 15 dias, ele pode até de uma forma mais aí, uma características mais específica, mas ele pode até recorrer a alguns danos morais, alguns danos materiais aí por prestar essa relação de trabalho, tá certo, gente? Trabalho, o contrato de trabalho também pode ser aquele contrato de trabalho por prazo determinado, tá? Aquilo que a gente vê muito quando aparecem aquelas vendas de produtos sazonais na Páscoa, né? Ou pegando aí aquelas fornecedoras de chocolate ou que são contratadas, aquelas pessoas que são contratadas para produzir os ovos de Páscoas, né? Elas geralmente têm aí um contrato de trabalho de 2 meses, 3 meses, né? Então a gente verifica que isso também se assemelha muito ao direito civil, né? E com o perdão da palavra, né? Contrato de trabalho é regido pela CLT, mas também pelo direito civil, né? Porque o direito civil é o direito da vida, não é isso que a gente aprendeu lá atrás? Outra coisa também que a gente pode verificar, eu já tinha falado para vocês lá atrás, que o contrato de trabalho, o contrato de emprego, né? Quando ele é feito de forma escrita, principalmente quando vocês são obrigados a registrar o funcionário, ele é por prazo indeterminado, né? A regra é que os contratos sejam por prazo indeterminado, tá? E o intermitente, professor? O contrato de trabalho intermitente é aquele que tem alguns períodos, né, durante o ano e durante o próprio mês ou a própria semana. Então vamos pegar lá os estivadores do porto que tem um contrato de trabalho intermitente. Quando chega navios para descarregar, eles vão lá e descarregam. Os contratos feitos muito com o que vulgarmente são conhecidos como boia-frias ou trabalhadores rurais, né? Enquanto tiver uma safra, eles vão trabalhando ali, né? Eles vão tendo um tempo de descanso, mas eles vão prestando esse serviço. Isso também é um trabalho, tá certo? É também um contrato de trabalho. O que seria definitivamente, professor, esse contrato de trabalho, né? Um conceito do contrato de trabalho? Assim como o artigo 442, que eu li algumas partes para vocês, e o 443 também, que completa o artigo anterior, né? A gente verifica que o contrato de trabalho, eu coloquei no material de vocês, que é um acordo de vontade manifestada de forma expressa, verbalmente ou por escrito, reduzido a termo, né? Ou de forma tácita, aquela aceitação,
né, para a pessoa continuar trabalhando, né, por meio do qual uma pessoa física, tá, leia-se empregado, se compromete a prestar pessoalmente, tá, e de forma subordinada, tá certo, serviços contínuos a uma outra pessoa. Essa outra pessoa pode ser uma pessoa física, quando vocês contratam uma empregada doméstica, quando vocês contratam o jardineiro, quando vocês contratam um pintor, tá certo? Entre outros, esses são só alguns exemplos, né? Ou também a uma pessoa jurídica, né, que é o caso de vocês que trabalham em alguma empresa, né? Então, assim, para ser, o que a gente precisa entender aí, tá certo? Que, primeira coisa, o contrato de trabalho ele tem que ser um acordo de vontades. Por que eu falo que ele tem que ser um acordo de vontades? Porque se não tiver vontade, é inquisição, é obrigatório. Logo, esse contrato é nulo, ele não produz validade. Quer ver um exemplo? Os imigrantes que chegam no Brasil ou chegam em um outro país como os Estados Unidos e coisas do tipo, que vêm através de meios obscuros e quando aqui chegam para trabalhar acreditando que eles irão ter uma qualidade melhor de vida ou coisas do tipo, eles já chegam devendo a passagem para a pessoa que os trouxe, né? Já tem que trabalhar para aquela pessoa para pagar a passagem. Depois ela tem que continuar trabalhando para a pessoa para pagar a hospedagem. Depois ela tem que continuar trabalhando para a pessoa para pagar a alimentação e assim sucessivamente. Ou seja, nessa relação não tem uma vontade, porque a pessoa não pode chegar aqui no Brasil. A gente verifica muito isso naquela questão têxtil, né? A gente vê que tem muito mesmo aqui no Brasil esses problemas na questão têxtil, tá certo? Que as pessoas vêm e passam a trabalhar por uma pessoa específica e não podem buscar outra fonte de renda. Existem às vezes até alguns crimes que os empregadores, os supostos empregadores, retiram das pessoas físicas o seu passaporte, né? Então eu tenho que ter um acordo de vontade, tá? Essa vontade, ela não tem uma forma específica para ser realizado, para ser demonstrado, salvo quando a lei diz que tem que ser escrito, mas de uma forma geral, ela não tem uma formalidade, pode ser verbalmente, como no caso do jardineiro, ou pode ser por escrito, como no caso dos aprendizes que a gente já viu anteriormente, né? Como na questão dos estagiários que a gente viu anteriormente, ou trabalhos em tíneres que a gente viu anteriormente também, tá certo? Então ele não tem uma formalidade, tá certo? E uma coisa que eu coloquei em destaque para vocês é que tem que ser uma pessoa física. Que pessoa física é essa, professor? O próprio empregado. Pessoa jurídica pode ser empregado? Não, porque se eu contratar uma pessoa jurídica para prestar serviço para mim, é uma relação civil mercadológica, tá certo? É do direito de negócios, é um outro ramo do direito que vai estar lá, mais precisamente no próprio Código Civil, tá certo? E não na consolidação das leis do trabalho. Se tiver algum caso, alguma lide, alguma coisa que ficou a se verificar a autenticidade, a veracidade, ou seja, quem deve para quem, é lá na esfera civil que vamos discutir isso, e não na nossa esfera, na consolidação aqui, não na matéria trabalhista, tá? Não na jurisdição de um juiz trabalhista. Certo? Então tem que ser uma pessoa física. Agora, o empregador pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica, tá?
Uma outra coisa que eu coloco bem claro aí para vocês também é que tem que ser, para se ter essa relação, tem que ser intuito persona, né? O que é esse intuito persona? Tem que ser a pessoalidade. Tá? Eu mesmo, se eu fui contratado para prestar o serviço, sou eu que tenho que prestar o serviço. Eu não posso pegar outra pessoa para prestar os serviços, porque senão seria uma terceirização. Terceirização é resolvido aqui? Não, é resolvido lá no direito civil, tá? Não especificamente por um juiz do trabalho, tá certo? Outra questão que a gente verifica bastante na relação de trabalho, de emprego, é a remuneração. Obrigatoriamente eu tenho que ser remunerado para trabalhar, tá certo? Eu tenho que ser remunerado para ter uma relação de emprego e uma relação de trabalho também, tá? Porque se eu não for remunerado, logo é um trabalho gratuito, né? Então eu não posso se valer de um trabalho. Então, pessoal, depois dessa definição, né, de contrato de trabalho, de contrato de emprego, a gente pode analisar quais as características, né, do contrato de trabalho, desse contrato de emprego. As características que a gente viu através dos artigos dos artigos da CLT 442 e também 443, a junção desses dois artigos nos dá as seguintes características, né? Primeiro, o contrato de trabalho, ele é, em regra, um contrato de direito privado e não de um direito público, né? Porque eu não estou contratando aí com o poder público, tá certo? Outra característica desse contrato de trabalho é que ele é um contrato bilateral ou sinalagmático, tá? É uma outra expressão que se usa aí também. Na terceira característica é um contrato consensual, tá certo? Na quarta característica, a gente verifica a onerosidade do contrato de trabalho e sua prestação de serviços, né? Na quinta característica, a gente verifica lá que o contrato de trabalho é um contrato comutativo, tá certo? E na sexta e última característica, que é um contrato pessoal ou instinto persona, tá certo? Primeiro, por que a gente verifica que o contrato de trabalho é de direito privado? Que a relação envolvente dos entes envolvidos nesse contrato são entre particulares, regidas pela CLT e regidas pelo direito civil, tá certo? Não vai na esfera pública, não estão envolvidos em uma das partes a União, os estados, o Distrito Federal ou mesmo os municípios, tá certo? Todos os contratados ali são regidos pela CLT e, na omissão da CLT, pelo Código Civil, tá certo? E não por um estatuto específico, tá? A gente nunca pode esquecer que em uma relação de trabalho eu tenho empregado e não servidor, tá certo? Eu tenho empregador e não ente público, tá? O que viria a ser a segunda característica da bilateralidade ou mesmo da sinalagma? O contrato é sinalagmático. O contrato de trabalho ele envolve obrigações recíprocas, tá? De um lado eu tenho o empregado, do outro eu tenho o empregador. O empregado presta serviço para o empregador. Logo, quando ele está prestando o serviço, ele está à disposição desse empregador, ele está perdendo aí, entre aspas, né, ou perdendo entre aspas, o seu tempo de estar com a família. Às vezes ele perde até a sua capacidade física, né, porque ele está ali realizando um trabalho, ou mesmo tem problemas
de estafa ou um desgaste mental. A gente verifica que o estresse muitas das vezes vem da relação de trabalho, né? O excesso de trabalho. Então, eu, como um indivíduo que presto serviço, como empregado, eu tenho todas essas perdas nessa relação de trabalho. E o empregador, de outro lado, ele ganha com isso, né? Porque eu estou produzindo para ele ganhar. Só que em contrapartida, tem que ocorrer a sinalagma do empregador para com o empregado. Essa sinalagma, o empregador vai perder valor econômico, né? Vai perder a remuneração que ele vai ser obrigado a me pagar. Certo? Então, as duas primeiras características, contrato de direito privado, não se remete ao poder público e é bilateral e sinalagmático. Quando eu falei lá no início, quando eu estava escrevendo, que estava discutindo com vocês a questão do consensual, é a nossa terceira característica, né? Quando eu falo que tem que ter um consenso, o contrato de trabalho, em regra, ele não possui uma forma especial. Falei lá para vocês, podendo ser celebrado de forma verbal, tácita ou expressa, né? Só que há alguns casos que ele precisa obrigatoriamente ser reduzido a termo, ser escrito. Quais esses contratos específicos estão muito ligados aí à questão dos atletas, né? A gente verifica aí na questão de uma legislação específica que prevê a forma especificamente do contrato, no caso, contrato de aprendizagem tem que ser escrito, contrato do estagiário tem que ser escrito, não é isso? Contrato do menor tem que ser escrito, a gente já viu todas essas características lá atrás, e por ter as características de cada um desses entes que eu falei para vocês, a gente percebe agora que tem que ser escrito, porque lá nessas disciplinas, quando a gente estudou essa disciplina, tá obrigatoriamente que tem que ser escrito, tá certo? Outra questão são dos atletas, né? Os atletas, principalmente atletas de futebol, eles têm um prazo determinado, então esses contratos de trabalho são reduzidos a termo. Não tem como você falar para a pessoa ficar, por exemplo, jogando futebol no seu clube durante 2 anos, 3 anos. Isso verbalmente não acontece, né? Tem que ser reduzido a termo, tá certo? Oneroso, né? Tem que prestar o serviço logo. Então, pessoal, oneroso é quando eu presto o serviço e a outra parte é obrigada a me valorar, a valorar o meu trabalho e a me repassar o valor econômico, tá certo? A outra característica, a questão do contrato ser comutativo. O que é ser um contrato comutativo? Ambas as partes nessa relação contratual têm que possuir o conhecimento, tá certo? E aí, pessoal, o intuito persona, nossa última característica, é aquela que a própria pessoa tem que prestar o serviço, né? O trabalho. Eu não posso terceirizar, né? A pessoalidade está intimamente ligada à figura do empregado. Eu estou contratando aquele empregado e não para ele indicar um outro empregado, tá certo? Então essas são as principais características que a gente vai discutir na próxima aula. Tá certo? Então esse é o tema da aula e aí eu espero vocês na aula ao vivo. Um beijo no coração de vocês.